Queridos irmãos equipistas, Padre Cafarel, na pílula de hoje, vai tratar dos perigos do matrimônio para o alcance dessa espiritualidade do cristão casado. O matrimônio oferece, pois, ajudas inestimáveis para o caminho para a santidade, mas incontestavelmente comporta perigos, os mesmos dos quais se resguardam os religiosos pelos 3 votos. Perigos dos bens materiais pelo voto da pobreza, dos amores humanos pelo voto da castidade, da fantasia e da independência pelo voto da obediência. Os nossos cristãos casados não têm esses 3 votos, e com razão. É que seria enganar-se estranhamente, convidá-los a assemelharem-se o mais possível com os religiosos. Seria barrar-lhes o caminho para a santidade. Isso seria votá-los a um perpétuo complexo de inferioridade. Como poderiam assemelhar-se aos religiosos pelos votos se despojam do dinheiro, da vida sexual, da independência, enquanto a sua vida cotidiana dos casados os conduz sem cessar a essas realidades? Não é, por conseguinte, renunciando a essas realidades, mas em se esforçarem por vivê-las cristamente, que eles farão resplandecer a redenção de Cristo neste triplo domínio. Mais precisamente, o uso cristão dos bens deste mundo oferece sérias dificuldades. Falemos um pouco delas. Primeiro, os bens materiais. A preocupação pelo pão de cada dia é, em geral, uma obsessão do pai de família. E quando ele trabalha 10 horas por dia, às quais se podem acrescentar 2 horas de trajeto, de ida e volta, não lhe resta muito tempo para os exercícios religiosos. A preocupação e a procura dos bens materiais suprimem a liberdade de tempo, que poderia ser infinitamente precioso para uma vida mais humana e mais cristã. É não apenas o tempo, mas a liberdade de espírito que é devorada pelas tarefas profissionais, por todas as exigências desta vida de trabalho, tanto o trabalho fora das tarefas do casal, como as atividades domésticas da mãe de família. E estas exigências impõem-se a todos. Além disso, quando chegamos a um certo conforto, os bens materiais dispensam o esforço e uma certa austeridade de vida. E aí temos outro perigo, não menos grave. É, sobretudo, uma coisa da qual a riqueza afasta. É a humilhação. Um inspetor das finanças, homem pouco habituado à miséria, morava em Paris durante a ocupação. Tinha muitos filhos. Como todos os outros parisienses, tinha de ter muita habilidade para se abastecer dos alimentos necessários. Saía aos domingos de bicicleta para os campos circundantes. E, apesar de inspetor das finanças que era, quando entrava na quinta, o cão atirava-se aos seus pés. E quando batia a porta da casa da quinta, era despachado por um empregado doméstico que não se deixava nada impressionar pelo senhor inspetor das finanças. E ele pensava: nunca me tinha dado conta, disse-me ele um dia, a que ponto o nosso dinheiro, a nossa situação social, nos impõe ao abrigo da humilhação. Os bens materiais não dispensam apenas da humilhação, dispensam também do abandono a Deus. Pierre escrevia à sua mulher, algum tempo antes de morrer: se vier a desaparecer, não te preocupe demais o amanhã. Não esqueças que um pouco de incerteza do futuro é o melhor aguilhão da confiança, do abandono a Deus. O grande mal dos ricos é que o seu ouro os põe ao abrigo da providência, das suas maravilhosas, ternas e paternais delicadezas. Eles programam toda a sua vida no seu cérebro e não têm, como nós, uma parte ligada a Deus.
Sim, os pobres têm uma parte ligada a Deus. E eis porque toda a Bíblia canta a glória dos Anavim. Porque Cristo disse: felizes os pobres. É preciso, por conseguinte, mostrar às pessoas casadas o desfile de todas essas dificuldades. Convidá-las a poupar tempo, sabendo de resto que não lhes é fácil. Exortar ao espírito de pobreza, que consiste em usar cristamente os bens materiais. E é, às vezes, mais difícil que despojar-se de todos os bens. Ensiná-los também a passar à prática esse espírito de pobreza, que não deve permanecer apenas um espírito. Atualmente, fato característico, cristãos laicos têm essa inquietação da pobreza evangélica. Por exemplo, este casal provido de uma boa situação e de numerosos filhos. Frequentemente me perguntavam: temos razão em manter a nossa situação? Não deveríamos ir viver pobres entre os pobres? Mas isso colocava grandes problemas. Educação dos filhos, família, procuravam e não encontrando eram infelizes. Ora, um dia disseram-me o seguinte: não podemos deixar de ter um salão, uma sala de jantar para receber convenientemente os nossos convidados. Mas oferecemos-nos, no nosso casamento, um quarto extremamente luxuoso. Pois bem, decidimos, se não desaprovar, vender esses móveis. Procuraremos uns mais modestos e, com o valor da venda, poderemos procurar para 2 famílias alojadas num só quarto, um alojamento mais confortável com as suas necessidades. Nas próximas, trataremos das outras dificuldades que colocam em perigo essa espiritualidade do casal cristão. Mas por hoje vamos meditar o seguinte: como lido com o dinheiro? Faço uso cristão dele? A minha condição financeira me impede de viver os valores cristãos? Ou está com eles alinhada? Sou generoso e desprendido? Boa reflexão, amigos. E nos próximos capítulos vamos tratar dos outros perigos. Até lá!